Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe poderosamente. Olha o que diz o texto do livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18. Diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha infância. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus quem tem riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, amados. Esse texto, ele é muito emblemático, muito importante a gente entendê-lo. Aqui, o Senhor teve uma conversa com o jovem rico, que era um príncipe, um homem de muitas posses. Observa que ele guardava os mandamentos, ou seja, ele conhecia a palavra de Deus. Mas ele foi testado no coração. A palavra do Senhor diz: aonde está o seu tesouro, ali está o teu coração. Não há problema em ser rico, não há problema em ter posses. O problema é trocar Deus pelas riquezas. É fazer da sua riqueza o seu Deus. E foi claro quando aquele homem, aquele jovem, quando ele recebe de Jesus esta proposta: vende tudo que tens, reparta para os pobres, vem e me segue. Mas como ele era muito rico, ele ficou triste, porque não queria fazer de Deus a sua riqueza. O problema é quando no trono do seu coração, ao invés desse trono ser ocupado por Deus, é ocupado pelas riquezas. Daí a pessoa inverte os valores. Ela confia na matéria, confia nos recursos deste mundo e não confia em Deus, não deposita a sua confiança em Deus. Faz da riqueza o seu Deus. E aquele homem ficou triste. O Senhor disse: quão difícil é entrar no reino de Deus quem tem muitas riquezas. Por quê? Porque a pessoa não consegue discernir as coisas espirituais, sendo que ela está ou esteja apegada, uma vez que ela esteja apegada à matéria. Confia nos homens, confia naquilo que é terreno, passageiro. Então ela não consegue compreender as coisas espirituais. Não tem como uma pessoa que confia nas coisas terrenas compreender, discernir o Espírito Santo.
a vontade de Deus. É impossível. Agora, por que que os discípulos falaram, mas então não é possível salvar os ricos? Mas ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Claro que a misericórdia de Deus pode alcançar quem tem riqueza, quando há um reconhecimento. Se esse jovem atendesse, por exemplo, o pedido de Cristo, ele de fato vendesse tudo que tinha e distribuísse aos pobres e seguisse Jesus, naquele momento ele seria salvo. Se o rico entender a palavra de Deus e fazer de Deus a sua riqueza e servir a Deus largando tudo, sim, ele será salvo. Mas poucas pessoas compreendem isso. Agora, para quem renuncia, porque não é só a riqueza que pode ocupar o coração do homem, o semelhante também pode ocupar. Por exemplo, tem pessoa que faz do filho dela o Deus dela, que faz do marido o seu Deus. Observa, você pode amar todas as pessoas, mas você pode adorar somente a Deus. Quando um objeto, a matéria ou uma pessoa ocupa no teu coração, no trono do teu coração, o lugar onde somente Deus pode ocupar, então de fato a pessoa ela está fardada a uma vida de decepção, porque somente o Senhor salva. Mas Pedro, eu quero deixar essa palavra que Pedro disse para o Senhor. Ele disse que deixou tudo pelo reino de Deus. E o Senhor faz uma promessa aqui, dizendo que quem deixou tudo, riquezas, os pais, o irmão, a mulher, os filhos, pelo reino de Deus, ele vai receber muito mais. Na prática, significa dizer o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, ela adorava o filho, vou citar um exemplo de um filho, vivia para o filho. Quando ela tira o filho do trono pelo reino de Deus, e nesse trono ela passa, o trono do coração dela passa a ser ocupado pelo Deus Todo-Poderoso, sabe o que acontece? Ela recebe muito mais bênçãos pelo filho. Aquele filho passa a ser cuidado pelo próprio Deus. Do contrário, você já percebeu quando uma pessoa ela idolatra o filho, ela adora aquele filho querido, é exatamente o filho que dá mais trabalho? Porque aquele filho recebe uma adoração que não deveria receber. Então, no mundo espiritual, aquele filho passa a ser o alvo. Ela dá uma legalidade para o inimigo tocar naquele filho, porque aquele filho ocupa um lugar que não deveria ocupar. A pessoa que adora o dinheiro, a riqueza, o que ela menos tem é riqueza. Ou quando ela tem a riqueza material, ela fica doente, ela não é feliz. Aquele dinheiro, ao invés de ser uma bênção na vida dela, passa a ser uma maldição. Ela passa a ser invejada, e aquela inveja alcança a vida dela, porque há uma legalidade. Aquele dinheiro, ao invés de servir aquela pessoa, ela serve o dinheiro, ela passa a ser escrava do dinheiro. Não tem paz, não tem saúde, não tem felicidade. Mas, quando ela tem encontro com Jesus, ela entende que somente a Deus nós devemos prestar culto, adoração. Então, ela tira o dinheiro do coração, a riqueza. Ela não tem apego com o dinheiro. Então, aquele dinheiro, ela, ao invés de dominá-la, ela passa a dominar. E aquele dinheiro passa a se multiplicar.
E se cumpre essa palavra aqui, que você, uma vez deixando tudo isso, tudo que é matéria, coisas e pessoas, tira do seu coração. Então você recebe muito mais nessa vida e na vida por vir. Nessa vida você recebe um reflexo, porque nada se compara com a glória de Deus lá no plano espiritual. Nada se compara. Então você passa a ter reflexos do que Deus tem preparado para você aqui. Você recebe muito mais. Eu digo reflexo porque nada se compara, repito, à glória de Deus, na glória com Deus. Mas aqui, nesse plano terreno, você recebe muitas bênçãos quando você, uma vez analisando o seu próprio coração, reconhecendo se de fato Deus ocupa o trono do coração, você reconhecendo que não ocupa, então você faz a troca imediatamente. Porque se você fica aflito quando uma porta fecha, no sentido de ficar desesperado, pensar em desistir de tudo, pensar em abandonar a Deus, jogar tudo para o alto porque você ouviu um não. Quando uma pessoa querida afasta de você, fica doente, você pensa, eu não vou servir mais a Deus, porque você adora aquele ente querido e coloca acima de Deus. Você identificou isso? Você tem que ser sincero com você mesmo. Você identificou que no teu coração alguém ou coisas ou pessoas ocupam o teu coração? Faz agora, em nome de Jesus, essa troca. Se arrependa perante o Senhor e diz: Senhor, somente o Senhor é digno. E preste muita atenção em algo. Quando o Senhor diz que somente Ele deve prestar culto, não é que o Senhor é um capricho de Deus, não. É porque somente Ele é digno, porque Ele é eterno. Somente Ele tem o poder. É uma questão de inteligência. Uma pessoa que deposita a sua esperança em pessoas, em situações e circunstâncias, ela está fardada ao fracasso, porque qualquer coisa, qualquer pessoa não tem a capacidade de receber a sua adoração, porque não vai atender a sua necessidade. Nós precisamos exclusivamente do Senhor. Por isso nós adoramos somente a Deus. Faça como Pedro, deixa tudo pelo reino de Deus. Não faça como aquele príncipe que se apegou na riqueza, que a traça corrói, o ladrão rouba. Ou seja, quer dizer o seguinte, a Bíblia fala, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, se ele perder, ele perdendo aquele tesouro, ele perde então a vida. Mas o nosso Deus é digno da nossa confiança. Portanto, nós depositamos no Senhor toda a nossa confiança e adoramos exclusivamente ao Senhor. Identificando se ocupa no teu coração outros deuses, então você abre mão de tudo para servir exclusivamente o Senhor. Aleluia. Vamos então adorar o único Deus digno de ser adorado. Vamos orar ao Senhor citando o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Senhor, ó Deus, as suas promessas
não tem prazo de validade. Passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. O Senhor é o único digno de ser adorado. Nós reverenciamos o Senhor. Devotamos a nossa vida. Colocamos a nossa vida diante de Ti. Pai, nós apresentamos a Ti o nosso coração, a nossa sinceridade. Aquele príncipe, o jovem rico, teve a oportunidade de trocar o passageiro, aquilo que é passageiro, transitório, por aquilo que é eterno. Mas ele era apegado à matéria, o dinheiro, a riqueza era o Deus dele. Ele não compreendeu as coisas espirituais. Já Pedro, o apóstolo, deixou tudo para te servir. Ele recebera muito mais. Pai, desperta essa pessoa que estava confiando na força do próprio braço, afastando o coração do Senhor. Ela entrava em desespero quando era ameaçada, mas quem confia em Ti, Senhor, não entra em desespero. Mesmo diante de uma porta fechada, mesmo diante de um não, ela sabe que o Senhor reina. Ela sabe que o Senhor está no controle. Ela não vai te deixar. Ela não vai, meu Pai, entrar, meu Pai, no jogo do inimigo, desistindo da vida. Pelo contrário, ela rende louvores ao Teu nome, independentemente das circunstâncias. Porque o tesouro dela está no Senhor, o coração dela está no Senhor. E o Senhor é riqueza. Nós Te adoramos, Te bendizemos, ó Deus. Buscamos o Senhor com toda a nossa sinceridade. Honra a fé dessa pessoa, meu Pai, que deixa tudo. Tudo que ela deixa, ela não perde. Quando ela perde para o Senhor, então aquilo que ela entrega para o Senhor, ela recebe abençoado. Quando ela entrega a riqueza, ela recebe, ó Deus, a segurança que vem de Ti. Quando ela entrega o filho, o marido, ela não perde o filho, o marido. Pelo contrário, na verdade, ela perde para o Senhor. E o Senhor abençoa a família, o Senhor abençoa as finanças, o Senhor abençoa a saúde, porque ela entregou para o Senhor. Ela renunciou para o Senhor. Ó Deus, receba nosso reconhecimento, Pai. Nós buscamos verdadeiramente a Tua face. O Senhor disse: adorarás somente o Senhor Teu Deus. Por isso, meu Pai, nós analisamos nosso coração. Uma vez encontrado, meu Pai, coisas e pessoas que estejam ocupando o nosso coração no Teu lugar, Pai, essa pessoa troca agora. Ela tira do coração dela aquilo que estava ocupando o trono, que é exclusivamente do Senhor. Receba, Pai, nossa adoração, o nosso louvor. Receba o nosso arrependimento. Ocupa, Pai, o trono do nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus
promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua